Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor. Antes de entrarmos propriamente na palavra, eu gostaria de perguntar se há alguém que nos visita nessa noite. Você está aqui pela primeira vez, faz um sinal assim para a gente conhecer. Se há alguém, glória a Deus, tem uma família aqui, glória a Deus. Se tiver mais alguém, fica com a mão levantada, que os nossos voluntários vão até vocês. Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. A igreja pode aplaudir os nossos visitantes, amém? Glória a Deus, vocês estão na casa do Senhor. Queridos, vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 24, versículo 1, somente esse versículo. Para quem não sabe, nós estamos numa série de ministrações, numa série de pregações da palavra de Deus, que tem por tema um questionamento, né? O que a Bíblia diz sobre isso? E durante todo esse mês nós abordamos alguns temas que são importantes, relevantes para o crescimento da igreja. E todos os temas que nós abordamos envolve essa questão da igreja. Tudo que nós abordamos aqui envolve essa questão da igreja. Nós falamos aqui sobre os dons ministeriais, né, que são 5, nós aprendemos que são 5. Nós falamos sobre os dons espirituais, nós falamos o que é ser igreja, né, esse organismo vivo na semana passada. Está tudo lá no YouTube, tá? É uma série de ministrações, e aí fica melhor para o seu entendimento você acompanhar todos os dias, tá? Porque tem a ver com a igreja do Senhor. E hoje não é diferente. A gente vai falar sobre esse contexto também, do contexto de mordomia cristã. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O que é mordomia cristã. E se eu fosse dar um tema para essa ministração de hoje, seria administradores, vivendo como administradores do Deus eterno. Amém, queridos? Vivendo como administradores do Deus eterno. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Amém, queridos? Tudo é do Senhor. Diz assim o texto bíblico: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Vou repetir para esse versículo ficar gravado no seu coração. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Amém? Então nada do que temos é realmente nosso. Nada do que temos é realmente nosso. Nós somos apenas administradores daquilo que Deus nos confiou. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor. E qual é o problema? É que muitas vezes nós queremos viver como se fôssemos donos da nossa própria vida. É onde nós nos quebramos. É onde nós vivemos, né, alguns problemas na nossa vida. Então, esse tempo é para te ajudar a identificar exatamente isso. Deus é dono de tudo, Deus está no controle de tudo. E nós não podemos cair nesse engano, nesse erro de achar que nós somos os donos da nossa vida. Somos os donos da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos bens. Deus é dono de tudo. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Deus é dono de tudo. A Bíblia nos ensina que tudo pertence a Deus. Eu acabei de ler um versículo para você que mostra isso. Tudo pertence a Deus. Então, para que Deus nos chamou? Deus nos chamou para sermos mordomos fiéis. Amém? Vocês estão aí? Amém? Deus nos chamou para sermos mordomos fiéis. Pastor, o que é um mordomo? Né? O que é um mordomo? Um mordomo é um administrador. Tá? Eu não vou entrar aqui no sentido da origem da palavra, do grego, do hebraico, tá? Porque ambas vão nos levar a esse entendimento. O mordomo é um administrador de bens que não é dele, tá? Então o mordomo é um administrador, é alguém encarregado de cuidar, de gerenciar bens de outra pessoa. Isso é um mordomo,
tá? Na Bíblia a gente vê a mordomia cristã, né, de diversas formas. Então, a Bíblia fala sobre isso, significa que Deus é dono de tudo e que nós somos os seus administradores, nós somos os seus mordomos, tá? Nós somos apenas, vamos dizer assim, responsáveis por administrar tudo aquilo que é de Deus, o nosso tempo, a nossa vida, os nossos talentos, os nossos dons, os bens que Deus nos deu, tá? Nós somos responsáveis por administrar a vida que o Senhor nos confiou. Quem está entendendo isso? Amém? Então nós somos responsáveis por isso, por administrar aquilo que o Senhor nos confiou, tá? A gente tem exemplos de mordomia na Bíblia Sagrada, por exemplo, poderia citar aqui o exemplo de José, que foi um grande mordomo dentro da casa de Potifar. José, ele não era dono, mas ele administrava, tá? Você pode ver isso lá em Gênesis 39, o versículo de número 4 ao 6. Aqueles que estão anotando, tá? Gênesis 39, do 4 ao 6. José, ele foi colocado como mordomo na casa de Potifar. A gente vê isso claramente ali, tá? Então, o que a gente entende? Que ele não era dono dos bens ali, mas ele tinha a responsabilidade de cuidar dos bens, né, de forma fiel, com fidelidade, tá? Então depois em casa você dá uma olhada lá, tá? A parábola dos talentos também fala em relação a isso, tá? Mateus 25, do 14 ao 30, eu não vou ler, tá? Depois você pode ler em casa. Mas a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, 14 ao 30, também fala sobre isso. Jesus, né, nos ensina que Deus confia os seus dons, os seus recursos às pessoas, e um dia todos nós prestaremos conta do que fizemos com aquilo que Ele nos deu. Quem está entendendo nessa noite, amém? Então todos nós um dia prestaremos conta daquilo que o Senhor nos deu, tá? E quais são as características de um bom mordomo de Cristo? Quais são as características de um bom mordomo de Cristo? Primeiro, fidelidade, tá? O bom mordomo de Cristo, ele é fiel ao seu Senhor, tá? 1 Coríntios 4, 2 diz que, além disso, requer-se que os mordomos, os ministros, os dispenseiros de Cristo, cada um se ache fiel, tá? Então a primeira característica de um bom mordomo de Cristo é a fidelidade, ele é fiel ao seu Senhor. A segunda característica de um bom mordomo de Cristo é a responsabilidade, tá? Ele entende que tudo pertence a Deus, como eu li no Salmo de número 24, versículo de número 1. E o bom mordomo de Cristo, ele tem a característica, né? Ele carrega essa característica, ele guarda no seu coração essa questão de que um dia ele prestará contas, tá? A prestação de contas. Romanos 14, 12, se você quiser anotar, Romanos 14, 12 fala assim, um dia, né, todos nós, parafraseando, para você entender, um dia todos nós responderemos a Deus sobre como nós usamos os nossos recursos. Todos nós deveremos aparecer diante do tribunal de Deus, né, para estarmos ali prestando contas, entendendo a característica. Então, ser um mordomo de Cristo significa viver de forma responsável. Significa viver de forma responsável, reconhecendo que tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Então vamos refletir um pouco sobre isso. Primeiro ponto que você precisa anotar sobre essa questão, tá? Primeiro ponto, eu sei que já falei, mas quero ser enfático. Deus é dono de tudo. Amém, queridos? Deus é dono de tudo. Tá? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Deus é dono de todas as coisas. Deus é dono de tudo. Tá? E o texto que eu li fala sobre isso. Deus, Ele é o Criador, então Ele é o Criador, Ele é quem sustenta, tá? Ele é o Criador da terra, é o dono da terra e é quem sustenta a terra e tudo o que nela há. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Então Deus é o Criador, é Ele quem sustenta e Ele é o dono de tudo. Tudo é do Senhor,
tá? Gênesis 1 fala sobre isso, Deus criou todas as coisas, e Colossenses 1,16 também fala sobre isso, tá? E por que falar sobre isso? Porque aí a gente entra no ponto que nós já estamos falando desde o início. Se Deus é dono de tudo, nós somos apenas administradores dos recursos que Ele nos confiou, tá? Então a nossa atitude em relação aos bens, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor depositou sobre a nossa vida, tá? A nossa atitude em tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, reflete a nossa compreensão do senhorio de Deus, que nós precisamos ter essa compreensão. Então, qual é a pergunta que eu tenho que se fazer nessa noite? Qual é a pergunta que todos nós temos que fazer? Porque antes de ministrar essa palavra a vocês, eu também já fui confrontado. Qual é a pergunta que nós temos que fazer nessa noite? Você tem reconhecido realmente, você tem reconhecido como Deus como dono de tudo que você possui, de tudo que você tem? Você não precisa me responder, faça as suas reflexões. Você tem reconhecido realmente Deus como dono de tudo que você possui? Ou você se sente o dono daquilo que você possui? Como você tem reagido? Ou como você reage diante dessa pergunta? Será que a gente tem reconhecido realmente Deus como dono de todas as coisas? Ou será que a gente quer ser o dono de algumas coisas na nossa vida? A gente precisa orar a Deus pedindo que Ele traga essa clareza de que nós somos apenas administradores fiel do Senhor, tá? Então, quando nós reconhecemos, isso você precisa anotar, quando nós reconhecemos que tudo pertence a Deus, nós aprendemos a viver para a sua glória, e não apenas somente para o nosso benefício pessoal. A gente precisa entender isso muito claro. Tem gente que vive em busca apenas do seu benefício pessoal. E nada contra você correr atrás de um benefício pessoal, mas a vida não se resume a isso. A vida se resume a um estilo de vida realmente. E nós precisamos reconhecer isso. Então, quando nós reconhecemos, isso é cura para nós. Quando nós reconhecemos que tudo pertence a Deus, nós aprendemos a viver para a sua glória e não apenas para o nosso benefício pessoal, porque isso é egoísmo. Tem gente que está atrás, só do seu benefício pessoal. Então a gente precisa reorganizar a nossa vida nessa questão, tá? Nós não podemos viver apenas essa vida aqui em busca só, do nosso benefício pessoal. Nós vivemos para a glória de Deus. Você está aí? Amém? Nós vivemos para a glória de Deus. Então mordomia fala sobre priorizar a Deus, priorizar o Senhor, entender que Ele é o dono de tudo, entender que Ele é o dono de todas as coisas, entender que Ele está no controle de todas as coisas, de priorizar esse Deus todo-poderoso na nossa vida, tá? Vamos avançar. Segundo ponto, quando a gente fala de mordomia, de ser um bom mordomo de Cristo, a gente não pode deixar de falar, na verdade, sobre a mordomia do tempo. Deus, Ele criou o tempo, Ele está, na verdade, é um eterno agora, mas Ele nos deu isso aqui que nós chamamos de crono. E a gente precisa analisar, fazer algumas perguntas, Será que a gente tem usado o nosso tempo, realmente, só para o nosso benefício pessoal, ou a gente tem usado o nosso tempo para a glória de Deus? Hoje você vai fazer diversas reflexões. Será que a gente tem usado o nosso tempo para a glória de Deus? Olha aqui, Efésios 5, 15 e 16. Efésios 5, versículo de número 15 e 16 diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha a instrução de Paulo, inspirado pelo Espírito. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, tá? Então, o tempo é um recurso precioso que Deus nos deu.
O tempo é um recurso precioso que Deus nos deu. O salmista, ele preocupado com isso, ele ora. Salmos de número 90, versículo de número 12, ele diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está pedindo para quem ensinar? Para Deus ensinar. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Por quê? Porque nós precisamos viver de forma intencional quando se fala a respeito do nosso tempo. Deus, Ele nos deu essa dádiva, esse presente, esse recurso precioso. Então nós devemos viver de forma intencional, priorizando aquilo que tem valor eterno, e não só as coisas dessa terra. Jesus falou sobre isso. Eu sempre estou falando sobre isso aqui, sempre estou pregando sobre isso aqui. O que Jesus disse lá em Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas de um contexto necessário, o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Então, nós devemos viver de uma forma intencional, priorizando a nossa vida, aquilo que tem valor eterno. Jesus, ele disse que nós não podemos juntar tesouros aqui na terra. Quem está aqui? Amém? Porque a traça, a ferrugem, né, pode comer, pode corroer. E aí ele fala sobre isso, na questão de prioridade, né? Está tudo dentro de um contexto de prioridade, que nós devemos buscar primeiro lugar o reino de Deus. Então, o uso do nosso tempo, você precisa refletir, o uso do seu tempo reflete nas nossas prioridades espirituais. Como você tem usado o seu tempo? As 24 horas que Deus te deu. O uso do nosso tempo reflete nas nossas prioridades espirituais. Irmão, Jesus, Ele não veio na nossa vida só para ser o nosso Salvador. Jesus, Ele não veio a esse mundo, sofreu o que sofreu, se sacrificou, só apenas para ser o nosso Salvador. Mas Jesus, Ele veio aqui, se sacrificou, fez tudo o que fez para ser o Senhor da nossa vida. Amém? Vocês estão aí? Então Ele não veio só para ser o Salvador, Ele veio para ser o Senhor. E como nós administramos o nosso tempo, revela também a prioridade da nossa vida. A prioridade é Jesus. A prioridade da nossa vida é o Senhor Jesus. Então, como nós temos usado o nosso tempo? As 24 horas que Deus nos deu. Como você tem usado? Você tem priorizado Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Muitas pessoas dizem assim: eu não tenho tempo para Deus. Tem pessoa que diz isso. Eu não tenho tempo para Deus, mas tem tempo para o Instagram. Tem tempo para televisão, tem tempo para tantas outras distrações. Então o tempo, irmão, é algo precioso que Deus nos deu. E o tempo é um recurso, vamos dizer assim, que uma vez perdido, não pode ser recuperado. Eu fico olhando, né, para a minha vida, situações que eu falo, poxa, se eu pudesse eu não tinha feito isso. Mas já passou, o tempo já passou, não tem como resolver isso. Né? Porque quando passa não tem como ser recuperado. Então a gente precisa nesse tempo presente, a gente entender, né, que Deus precisa ser a nossa prioridade. E a gente precisa se perguntar, como nós temos investido o nosso tempo? Se tivéssemos que prestar conta hoje sobre o nosso tempo, como você acha que Deus avaliaria a sua vida em relação ao seu tempo? Como você acha que Deus avaliaria? Se nós tivéssemos que prestar conta hoje de Deus em relação ao nosso tempo, faça uma avaliação, avalie a sua vida hoje, o seu tempo hoje. Como Deus avaliaria isso? Quais as atividades, o que você tem buscado fazer dentro dessas 24 horas para glorificar a Deus? Faça hoje uma análise. Hoje é noite de você refletir. O que você tem usado realmente do seu tempo?
que tenha realmente, ou que está glorificando a Deus? Será que a gente tem separado nessa correria do dia a dia tempos ou momentos diários de oração? Temos usado, Senhor, tempos para nos conectar com o Senhor? Será que a gente tem usado desse tempo para estudar a palavra? Será que a gente tem usado desse tempo para o serviço do reino? Nós estamos falando de mordomos, de administradores. Foi Deus quem te deu esse tempo, tudo é dele. E será que a gente tem realmente separado momentos dentro dessas 24 horas, priorizando o Senhor? Ou será que a gente tem dado o resto, o que sobra, para o Senhor? A gente também glorifica a Deus quando nós priorizamos ao Senhor na questão do nosso tempo. Ou será que Deus tem sido em último lugar? Nós precisamos fazer algumas reflexões nessa noite. Então, uma vida intencional, guarde isso, uma vida intencional começa com a sabedoria de usar o tempo para o propósito de Deus. Eu vou repetir, uma vida intencional começa com a sabedoria de usar o tempo para o propósito eterno de Deus. A nossa vida precisa ser influenciada pelo céu. Quem está me entendendo nessa noite? A minha e a sua vida precisa ser influenciada pelo céu. Então, em todo tempo, eu não estou dizendo que você não tenha que ter tempo para sua família, que você não tenha que ter tempo para sua casa, que você não tenha que ter tempo para se divertir. Não estou pregando contra nada disso. Mas eu estou falando sobre prioridades. Como você tem priorizado? A sua vida tem sido influenciada pelo céu? Como você tem usado do seu tempo? E a sua vida só vai ser influenciada pelo céu quando você priorizar a Deus. E não existe outra forma de você priorizar a Deus se você não estabelecer disciplinas espirituais na sua vida. Se você não estabelecer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, qual é a área da sua vida que você precisa entregar ainda para o Senhor Jesus? Qual é a área da nossa vida que nós precisamos, na verdade, entregar ainda para o Senhor Jesus? Porque às vezes a gente não permite que Jesus acesse algumas áreas da nossa vida. A gente deixa que Jesus chegue até um certo ponto. E para deixar que Jesus acesse, a gente precisa se relacionar, a gente precisa querer. A gente tem um exemplo claro de alguém que não quis. O jovem rico, por exemplo, sabia de tudo, conhecia a palavra, conhecia a lei, mas aí quando Jesus tocou na ferida, ao invés de ele se relacionar com Deus, o que ele preferiu? Ele preferiu ficar com as riquezas. Diferente daquele cobrador de impostos, Zaqueu, que mesmo tendo feito um monte de coisa errada, preferiu priorizar o mestre. E a Bíblia Sagrada diz que ele permitiu que o mestre entrasse na sua casa e permitiu que o Senhor fizesse algumas mudanças ali. E a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma, porque a salvação chegou, o Senhor chegou, e quando o Senhor chega na nossa vida, tudo muda, ou pelo menos deveria mudar. Então, como nós temos usado o nosso tempo, esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado? Eu vou repetir, o Senhor ele não veio apenas para ser o Salvador, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Qual é a área que você ainda não permitiu Jesus entrar? A gente precisa fazer essa reflexão. A gente diz que aceitou Jesus, mas a gente não deixa que Ele trabalhe em certa área da nossa vida. É para a gente refletir. Qual é a área que Jesus ainda não tem acesso? Faça essa reflexão. Qual é a área que Jesus ainda não tem acesso na sua vida? Qual é a área que Jesus ainda não conseguiu entrar? Ele deseja entrar. Amém? Terceiro ponto sobre mordomia cristã, eu disse que tudo é do Senhor, o tempo, os recursos também é do Senhor. Então, mordomia cristã fala também da mordomia dos recursos. Nós devemos honrar a Deus com todos os nossos recursos, com todos os nossos bens, com as nossas finanças. Amém? E aí eu pergunto, o dinheiro é um senhor na sua vida ou um servo? Como é que está essa questão? O dinheiro é um senhor na sua vida ou ele é um servo? Eu sei que
como o apóstolo Paulo falou, que o dinheiro por tudo responde. Amém? Vocês estão aí? Amém? O dinheiro responde por tudo, né? Por tudo responde. E o dinheiro, além de nos dar poder de aquisição, comprar, negociar, enfim, né? A gente não pode se esquecer que o dinheiro também, aquilo que o Senhor tem te dado, os bens, o dinheiro, deve ser uma ferramenta para o reino e não um ídolo na sua vida. O dinheiro acaba se tornando às vezes um ídolo. Jesus, ele falou sobre isso. E ele falou assim, ó, é impossível. Jesus falando de um contexto dessa questão, né, de dinheiro. Ele fala assim, é impossível servir a dois senhores. Quem se lembra disso? É impossível servir a dois senhores, porque você agradará um e entristecerá o outro. Né? E ele compara o dinheiro a um Deus chamado Mamon. Todo mundo conhece essa passagem. Por quê? Porque o dinheiro muitas vezes se torna um ídolo na vida de uma pessoa. O dinheiro muitas vezes se torna um ídolo na nossa vida, né? E eu não estou falando que você não possa acumular bens, que você não possa ter dinheiro, mas tem gente que vive apenas para isso. Quem está me entendendo nessa noite? Amém? Eu não estou dizendo que você não pode, mas tem gente que vive apenas para isso. E se esquece em investir naquilo que realmente é eterno, naquilo que realmente, né, nós precisamos investir. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, que você já ouviu diversas vezes, eu quero que você se lembre. Tudo que está aqui, vai ficar aqui, irmão. Tudo que está aqui vai ficar para trás. Tudo que está aqui, um dia, vai ficar para trás. Tudo que você conquistar, um dia, vai ficar aqui. Amém? E glória a Deus por isso, porque a gente vai para o céu, e lá o Senhor já preparou um lugar para nós. Lá o Senhor já preparou algo para nós. Eu não sei como é que vai ser. Não sei. Mas Pedro, ele teve uma visão de rua de ouro, enfim. Quantos esperam por esse dia, amém? Deus já está nos preparando um lugar de descanso. Eu não sei como é que vai ser. A gente não sabe, só quando a gente estiver lá. O problema é que a gente quer ir para o céu, mas a gente não quer, né, morrer. A gente quer ser promovido para o céu, mas a gente não quer morrer. Mas a verdade é que muitos vivem uma vida inteira pensando somente nisso aqui, em acumular bens aqui, mas se esquecem de investir naquilo que é eterno. E a minha pergunta é, como você tem usado o recurso que Deus te deu? Como você tem usado os recursos que Deus te deu? Será que o nosso dinheiro, os nossos recursos têm sido uma ferramenta para o reino ou um obstáculo para a nossa fé? Será que a gente tem colocado obstáculos? Será que a gente tem colocado algumas situações? A gente não vê mais, né, se falando de que nós precisamos ajudar o próximo. Isso está cada vez mais escasso dentro da igreja. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos ajudar. A Bíblia diz que no início da igreja primitiva todo mundo tinha tudo em comum, um ajudava o outro, mas isso cada vez está se tornando mais escasso no nosso meio, porque nós temos pensado somente em nós mesmos, e a gente coloca um monte de desculpa para justificar aquilo que é injustificável. A gente coloca desculpas, na verdade, porque a gente não quer ajudar. A verdade é essa. Porque a gente só pensa em si, a gente é egoísta. E às vezes a gente coloca a desculpa até dizendo, eu que estou precisando de ajuda. Mas na verdade é porque a gente não quer ajudar. Porque se a gente souber administrar aquilo que Deus deu, dá para ajudar. Mas a verdade é que a gente põe desculpas. Se você pega, por exemplo, esse mesmo capítulo que a gente leu aqui de oferta, no 2 Coríntios capítulo de número 8, você vai ver uma igreja na Macedônia, com dificuldade, perseguição. A Bíblia diz que eles estavam passando por dificuldade, mas ainda assim, eles colocaram no coração de um ajudar o outro. Mesmo em dificuldade, o texto é muito claro, o texto vai dizer que eles estavam em dificuldade, mas eles colocaram no coração de ajudar um ao outro.
Então, como nós temos usado os recursos que Deus nos deu? Nosso dinheiro, esses recursos, como nós temos usado diante de Deus? Né? Provérbios 3, 9 e 10 diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Então os nossos recursos financeiros são dados por Deus não só para suprir as nossas necessidades, mas para abençoar o outro também. Quem está aqui? Amém? Para abençoar o outro também, em nome de Jesus, tá? Então, a gente precisa ter isso muito claro. Olha o que Paulo ensinou a Timóteo em uma de suas cartas. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Olha que interessante Paulo ensinando acerca disso. Se puder colocar aí na tela, tá? Diz assim, ó: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Em todo momento você vai ver a palavra de Deus falando que nós precisamos repartir. Jesus falou sobre isso, que nós precisamos repartir. Você vai ver Jesus repartindo pão, Jesus sempre falando sobre essa questão de repartir. E aqui mais uma vez, está dizendo, olha, que sejam generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Olha que interessante que Paulo está ensinando. É uma carta que ele escreve para Timóteo. Eu preguei isso aqui no domingo, falando sobre essa questão. Paulo era o líder da igreja de Éfeso, a maior igreja da Ásia naquela época. E Paulo está instruindo Timóteo, está dando conselhos sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre generosidade, sobre bens. Paulo está dando alguns conselhos. Por quê? Porque na época, Éfeso era um grande centro comercial. Tinha algumas pessoas ricas ali, algumas pessoas que eram ricas, né? Muitos cristãos ali de boas condições financeiras, boas condições ali. E Paulo alerta sobre, primeiro, o perigo de confiar apenas no dinheiro, em vez de confiar em Deus. Tem gente que só confia no dinheiro. E Paulo está alertando ali, olha, vocês não podem apenas confiar no dinheiro, vocês precisam confiar em Deus, porque quando vocês... O que é um ídolo? Um ídolo na nossa vida é tudo aquilo que a gente adora, sim ou não? Amém? É tudo aquilo que a gente coloca confiança. A gente coloca confiança em quem? Em Deus. Então se você coloca confiança no dinheiro, automaticamente o dinheiro está se tornando um ídolo para a sua vida. Quem está aqui? Amém? Então Paulo está dizendo, olha, o dinheiro não pode ser um ídolo na vida de vocês. Mas quem tem que ser o Senhor da vida de vocês e quem vocês têm que confiar, a base sólida da fé de vocês é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor Jesus. A base sólida da vida de vocês é o Senhor. Ele diz no versículo de número 17, ordene aos ricos desse mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para a nossa satisfação. O que isso significa, pastor Mário? Deus está condenando a questão de ser rico? Não, Deus não condena a questão de ser rico, Deus não condena os ricos, mas alerta para a arrogância e para a falsa segurança no dinheiro. Por quê? Porque a riqueza é incerta. Hoje você pode ter, mas amanhã não, pode acabar. Então Paulo está dizendo que nós não podemos colocar a nossa segurança no dinheiro. Só Deus é essa base segura que nós podemos confiar. Quem está aqui nessa noite, em nome de Jesus, só Deus é essa base segura. Então é perigoso colocar, né, a confiança na riqueza, no dinheiro. A gente não pode deixar que o dinheiro se torne um Deus na nossa vida, tá? Então, pessoas têm buscado só acumular dinheiro, pensando que isso vai resolver todos os problemas da sua vida, e não vai. Se dinheiro fosse a solução de todos os problemas da nossa vida, não tinha tanta gente se matando. Dinheiro não é a solução para as nossas vidas, tá? O dinheiro, ele é bom, sim, não estou falando que a gente não possa ter, mas o dinheiro muitas vezes, ele não vai trazer realmente aquilo que você precisa.
Por exemplo, um exemplo muito prático, Steve Jobs, o cara que criou o iPhone, o cara que tinha riqueza, mas o seu dinheiro não pôde o curar. O seu dinheiro não pôde o salvar. Ele tinha tudo, ele tinha riqueza, mas o dinheiro não pôde salvar ele. Quem está me entendendo nessa noite? O dinheiro não pôde salvar ele. Não pôde salvar ele da doença, ele gastou milhões tentando, se salvar da doença. Então, se Deus tem te abençoado financeiramente, não se orgulhe disso, mas reconheça que tudo vem dele, que tudo vem do Senhor. E vem dele com um propósito, tá? E uma coisa que você precisa entender como mordomo fiel é que você não pode confiar mais no seu salário ou nos seus bens materiais do que no próprio Deus. Não confie mais no seu salário ou nos seus bens do que no próprio Deus, tá? E aí, o versículo de número 18, Paulo tratando sobre isso, ele fala sobre o propósito da riqueza. Qual que é o propósito da riqueza? No versículo de número 18, ele diz assim, ordene-lhes que façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Olha que interessante, né? O que isso significa? Que Deus nos dá recursos para que nós possamos ajudar outros também, outras pessoas, tá? O cristão não deve ser apenas rico em bens, recursos e dinheiro. O cristão não pode ser somente rico em recursos, em bens e dinheiros. O cristão precisa ser rico também de boas obras. Quem está me entendendo nessa noite? Em nome de Jesus. Obra não salva ninguém. As obras, elas não salvam ninguém. Nós não fazemos obras para ser salvos. Quem está aqui nessa noite? Mas nós fazemos obras porque somos salvos em Cristo Jesus. Quem está aqui nessa noite? Amém? Nós não fazemos obras para ser salvos, como alguns pregam por aí. Não, que se você fizer isso, você fizer essa caridade, você fizer isso, você vai ser salvo. Não, nós não fazemos obras para ser salvos. Somos salvos pela graça de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Esse presente do Senhor. Mas um salvo, ele precisa fazer obras. Tiago fala sobre isso, a fé sem obras é morta. Quem está me entendendo nessa noite? Então o mordomo fiel, ele entende isso. Que ele usa os seus recursos, não só para o seu bem pessoal, mas também para ajudar pessoas. Tá? Ele usa os seus recursos para abençoar vidas. Tá? Então se você tem sido abençoado, se Deus tem te dado dinheiro, busque ajudar pessoas que estão necessitadas, invista no reino de Deus, tá? Invista no reino de Deus. Eu não estou falando isso porque eu estou desesperado, porque eu quero que você oferte, não, estou te ensinando a palavra de Deus. Quem está aqui nessa noite, amém? Invista no reino de Deus, tá? Apoie, por exemplo, como posso dizer, trabalhos missionários, apoie, ajude, ajude obras. Eu acho lindo aqui na nossa igreja, pessoas que ajudam as obras sociais da nossa igreja que a gente sai para a rua para estar indo, levar a palavra para aqueles que estão na rua. Então continue, faça isso. Se você não faz, busque fazer, tá? Porque o dinheiro tem um propósito, não é só para o seu uso, mas é também para abençoar vidas, amém? E no versículo de número 19, ele fala sobre o verdadeiro tesouro. 1 Timóteo 6,19 fala sobre o verdadeiro tesouro. Dessa forma, olha o verdadeiro tesouro. Olha o que Paulo está dizendo. Dessa forma, vocês acumularão um tesouro para si mesmos, com um firme fundamento, para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Olha que interessante. O que isso significa? Paulo está dizendo que a riqueza terrena é passageira, tudo isso aqui vai passar, mas as boas obras, ela tem um valor eterno, amém, queridos? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então o mordomo fiel, ele tem isso muito claro no seu coração, a gente não é salvo pelas obras, enfim, mas Deus, ele quer que você use também os seus recursos para abençoar vidas, tá? Eu estava estudando sobre isso, e aí eu estava estudando sobre George Miller, que foi um grande homem de Deus, de décadas passadas, de algum tempo passado. O que George Miller fez? Ele usou dos seus recursos, enquanto estava em vida,
para cuidar de órfãos na Inglaterra. Ele começou a criar um monte de orfanato, né? Crianças que estavam sem os seus pais. Ele começou a trazer essas crianças para esse orfanato, pregar a palavra, enfim. Então, irmão, imagine, né, o galardão desse cara. Imagine o legado eterno desse cara. Imagine como não vai ser o galardão desse cara. Então a gente não pode pensar nessa vida só para as coisas terrenas. O que você tem semeado no reino? O que você tem feito no reino? O cara gastou a vida dele para cuidar de crianças, para evangelizar crianças, com os próprios recursos, né? Com os próprios recursos. Ele ajudou diversos órfãos da Inglaterra. Por quê? Porque ele estava em busca de um legado eterno. Ele estava em busca, né, não só das coisas aqui dessa terra, mas ele estava investindo no reino de Deus. E é aí onde tem que estar o nosso verdadeiro tesouro. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro estará o nosso coração. Você está aqui nessa noite, amém? Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, invista. Fala isso para o seu irmão que está do seu lado. Diga para ele assim, invista, meu irmão. Fala para ele assim, invista em coisas que têm valor eterno. Nós precisamos investir em coisas que têm valor eterno. A gente precisa se perguntar, como bom mordomos de Cristo, como eu posso ajudar pessoas necessitadas? Como eu posso ajudar? Como eu posso evangelizar? Como eu posso servir a Deus? Tá? Como eu posso, né, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado? Então, riqueza não é o que você acumula, mas o que você compartilha para a glória de Deus. Eu vou repetir, riqueza não é o que você acumula, mas é o que você compartilha para a glória de Deus. O que você tem compartilhado? O que nós temos compartilhado? Tá? Então, reavalie sua vida. Reavalie a sua vida. Deus tem te dado os bens, acho que eu já até falei isso aqui de uma outra vez. Deus tem te dado bens com um propósito, tá? Busque praticar a generosidade, tá? Não só ajudando na obra de Deus, mas também ajudando necessitados, contribuindo para o avanço do reino de Deus, tá? Então, quando nós entregamos, né? É até difícil falar assim, né? Entregamos, porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Mas só para a gente ter uma compreensão, vamos dizer assim, quando nós entregamos os nossos recursos a Deus, nós declaramos que Ele é a nossa fonte, que Ele é a nossa segurança. Amém, queridos? Que Ele é tudo que nós precisamos. Então nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E o quarto e último ponto, tá? Sobre a mordomia, é a mordomia dos dons e dos talentos. A gente já falou sobre isso aqui. Os dons ministeriais, os talentos que nós temos, né? Então, nós precisamos usar os nossos dons para servir o reino de Deus. A gente está falando de um contexto igreja. Todas as palavras que foram ministradas foram dentro desse contexto igreja. O que a Bíblia diz em relação a isso, né? Desse contexto igreja. Então, todos os nossos dons, né? E o mordomo, ele tem muito isso, muito claro isso no seu coração, né? Que tudo é para servir no reino de Deus. 1 Pedro 4,10, a gente já leu, quero reforçar. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, se Deus lhe concedeu os dons e talentos, né, a cada um de nós, é para a edificação do corpo do Senhor, o corpo de Cristo, tá? Nós somos chamados para usar os nossos dons, tá? Para a edificação do corpo de Cristo, com zelo, com comprometimento, tá? Então, quando nós usamos os nossos dons e talentos para Deus, a gente experimenta da plenitude do propósito de Deus. Existe um propósito para a sua vida, amém, queridos? Fala para esse irmão lindo que está do seu lado, diga para ele assim, existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito de Deus para cada um de nós. E quando nós usamos os dons, os talentos, isso fica muito claro. O propósito de Deus para a nossa vida, tá? Não importa como foi a sua concepção a esse mundo, Deus tem um propósito para a sua vida. Não importa o quanto foi conturbado, né, da família que você veio, né, no contexto familiar que você está, Deus tem um propósito para a sua vida, tá? E quando a gente
usa desses dons, talentos, quando a gente vai descobrindo desses dons e talentos que Deus tem na nossa vida, nós experimentamos plenitude, né, diante do propósito que Deus tem para a nossa vida, tá? Então você precisa se perguntar, como eu posso servir, né? Como eu posso servir a Deus? Como eu posso usar esse dom, esse talento que Deus me deu para servir a igreja local, né? Para servir dentro da minha casa, no trabalho, enfim, porque a gente não serve só dentro da igreja. Vocês estão aí, amém, queridos? A gente não serve só dentro da igreja, né? Isso é uma incompreensão. Nós servimos dentro da igreja, nós servimos dentro da nossa casa. O bom mordomo é aquele que está sempre servindo. Ele tem prazer em servir, né? O bom mordomo é esse. Então peça ao Espírito Santo que te capacite a usar os dons que Deus te deu com excelência e amor. Quem está aqui, amém? Com excelência e amor, tá? Os seus dons, eu já falei isso aqui, né? Nas outras ministrações, os seus dons não são para você, mas eles são para glorificar a Deus, primeiramente, para que o nome do Senhor seja glorificado, e para edificar a vida do próximo. O seu dom não é para você, mas é para edificar a vida do próximo. Então isso precisa também estar muito claro, tá? A mordomia cristã nos chama a viver como verdadeiros administradores fiéis de tudo aquilo que Deus nos confiou. Do nosso recurso, do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos. E quando nós reconhecemos que tudo pertence a Ele, nós vamos viver para a sua glória, nós experimentaremos a plenitude de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quantos querem experimentar isso? Quantos querem? Amém? Então você precisa colocar em prática. O Ministério de Louvor já pode vir para cá. A gente vai ter um tempo de oração. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: Deus não procura donos. Fala para ele assim: Deus não está à procura de donos. Não, mas diga mais forte, anima ele aí em nome de Jesus. Diga assim: Deus não está à procura de donos. Deus está à procura de administradores fiéis. Você entende que tudo é dele nessa noite? Tudo é do Senhor. Você não é dono de nada. Eu não sei como é que você recebe essa notícia, mas eu recebo com muita maturidade e com muita alegria, irmão. Saber que Deus está no controle de todas as coisas da minha vida é cura para a minha vida. É tudo dele, é tudo do Senhor. Então eu não sei como é que você recebe isso, tá? A gente precisa entender exatamente isso, que Deus não está à procura de donos, Ele está à procura de administradores fiéis, de mordomos fiéis, tá? Então, viva para a glória dEle, que nós vamos viver para a glória do Senhor Jesus, tá? Então, como que eu posso viver, né, realmente isso? Eu falei sobre entregar todas as áreas da sua vida, e a minha pergunta nessa noite é: será que você está disposto a entregar todas as áreas da sua vida? Será que nós estamos dispostos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Será que nós estamos dispostos a entregar realmente todas as áreas da nossa vida e ser esses mordomos fiéis? A gente fala de mordomia, a gente está falando de prioridade. Deus, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Nós precisamos priorizá-lo. Mas até onde Deus pode ir na nossa vida? Até onde Deus pode ir na sua vida? Faça essa reflexão nessa noite. Aliás, eu gostaria de fazer algo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você, que tem coragem mesmo, você que está disposto a entregar realmente todas as áreas da sua vida, você que está disposto a fazer isso, e esse convite é para toda a igreja. Nós vamos orar aqui. Eu sou o primeiro a fazer isso. Se você está disposto a entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor, todas, eu estou falando todas, porque talvez exista alguma área da sua vida que você ainda não entregou para Deus. Se você está disposto a fazer isso, você tem coragem de fazer isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu sou o primeiro até aqui. Se você está disposto a entregar realmente todas as áreas da sua vida, esse convite é para toda a igreja, para todos vocês, todos que estão aqui. O bom mordomo é aquele que entrega todas as áreas da sua vida ao Senhor.
Eu quero orar por você nessa noite. Eu gostaria que os líderes que estão aqui, se puder, imponham as mãos. Eu gostaria que a intercessão da nossa igreja imponha as mãos. Mas se Deus está falando ao seu coração agora, não resista. Hoje o Senhor está te chamando para entregar todas as áreas da sua vida. Talvez existam áreas da sua vida que ainda não foram entregues para Deus. E Mordomia Cristã fala sobre isso também. Então você vai fechar os seus olhos agora. Você não vai se preocupar com quem está do seu lado. Você não vai se preocupar com nada disso. Você vai entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, você vai entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor. O seu tempo, os seus recursos, os seus dons. Reflita nessa noite como Deus pode te usar nessa questão das finanças, como um bom mordomo de Cristo. Comece a refletir, comece a falar com Deus enquanto os líderes impõem as mãos sobre a vida de vocês, enquanto a intercessão ora por vocês. Faça um compromisso com o Senhor nessa noite, o compromisso de entregar a sua vida ao Senhor. Entregue a Ele tudo, em nome de Jesus. Hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de restauração. Comece a refletir como você pode ser um bom mordomo de Cristo, como você pode ajudar pessoas, como você pode ajudar dentro da igreja, como você pode ajudar pessoas da sua casa, pessoas da sua família. Por favor, os líderes imponham as mãos, orem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como você pode ser útil na questão dos dons espirituais, na questão dos dons ministeriais que Deus te deu. Fale com Deus agora. Fale: Deus, eu entrego todas as áreas da minha vida ao Senhor. E aonde o Senhor nunca teve acesso, eu abro as portas agora do meu coração, Deus. Porque eu não quero que o Senhor seja apenas o meu Salvador, mas eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Enquanto você é ministrado, seja curado, seja curada. Deus está entrando em áreas, Deus está acessando áreas da sua vida. Deus está organizando as coisas, colocando as coisas no lugar. Aleluia, porque vem um tempo de romper sobre a sua vida. Um tempo de você romper e de você viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. Um novo tempo, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Pra eu não pecar contra ti, Que você venha confiar em Deus verdadeiramente. Que você não venha confiar apenas nos seus recursos. Que você tenha a plena convicção de que a resposta que você precisa vem do céu. Aquilo que você precisa vem de Deus. E o que nós precisamos ser é apenas mordomos, administradores daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Meus dons preciosos são. Fale com seu pai, fale com seu pai, fale com seu pai. Vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Sim, Deus. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Ó Deus, desperta a tua igreja. Desperta o teu povo, Pai.
O Senhor tem nos chamado para esse tempo, que nós venhamos viver realmente, Pai, conforme a Tua palavra nos orienta. A criação, Deus, eles estão ansiosos, eles anseiam pela manifestação dos filhos de Deus. Pai, que nós venhamos ser realmente, Pai, mordomos, que nós venhamos ser, meu Deus, tocados, curados, transformados em todas as áreas da nossa vida, a fim de vivermos a Tua palavra verdadeiramente. Que nós venhamos entender, Senhor, que não é só sobre nós, mas é sobre o próximo também. Que nós venhamos pensar no próximo também. Que nós não venhamos ser egoístas a ponto de pensar somente em nós, mas que nós venhamos se lembrar do necessitado, que nós venhamos se lembrar das viúvas, dos pobres, que nós venhamos se lembrar, Senhor, verdadeiramente, que isso não seja apenas um discurso na nossa boca, mas que seja uma realidade. Que nós temos a plena convicção de que é o Senhor quem está no controle da nossa vida, da nossa história, de tudo que temos, de tudo que somos. O Senhor é dono de tudo, de todas as coisas, e nós te louvamos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Vamos cantar essa canção. Se renda a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que vem nos instruir, que vem, Senhor, nos admoestar, que vem nos confrontar muitas vezes, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa série de ministrações. Isso não venha ficar, Senhor, apenas no campo da ideia, mas que nós venhamos aplicar cada ensinamento, que nós venhamos colocar em prática em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos abençoar em tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pai, leva o Teu povo em paz, em segurança, livra-os de todo mal, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, aplauda o Senhor, vá para sua casa em paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus.